dos médiuns, tenho a oportunidade de fazer uma pergunta que é muito interessante. E essa pergunta é o título de um dos capítulos, um dos primeiros capítulos. Essa pergunta é: há espíritos? Ou seja, existem espíritos? E é interessante nós pensarmos o contexto em que Kardec traz essa pergunta, porque Kardec se colocava naquele momento, como toda aquela sociedade, em meio a um embate muito grande de ideias e de sentimentos. De um lado, vinham todas as ideias plantadas pelas religiões, pelo cristianismo, pelo judaísmo e outras correntes filosóficas que apontavam para o caminho da existência da alma. E, de outro lado, uma sociedade que dizia que o que impera é a razão. Que nada que não pudesse ser comprovado, demonstrado pela razão, pela ciência, nada que pudesse ser certificado pelo toque, pela observação material, teria validade. E nesse meio é que surge na França todo aquele movimento de mesas que giravam, que respondiam questões, e Kardec passa a perceber que no meio daquelas manifestações todas havia um propósito. O propósito, por sinal, era o de demonstrar a sobrevivência, a pré-existência, a sobrevivência, a continuidade da alma, a continuidade da existência, a sobrevivência da vida ao fenômeno da morte. Mas Kardec percebe que existia algo maior por detrás daqueles fenômenos. Existia um objetivo maior. E esse objetivo era demonstrar que, sim, a vida continua. Sim, nós persistimos. Mas que, além disso, existe uma série de consequências para aquilo que nós vivemos, para a forma com que nós vivemos, para a forma com que nós sentimos, para a forma com que nós nos colocamos à vida. E ao fazer esse questionamento, há espíritos, existem espíritos, Kardec, tomando posse de todo o conjunto de relatos e de experiências vivenciadas naquelas apreciações dos movimentos das mesas girantes ou das comunicações que vinham através dos médiuns, vai responder a essa pergunta dizendo que sim, que há espíritos. E esses espíritos não são nada mais, nada menos do que a alma dos homens e mulheres que viveram no mundo como nós hoje vivemos e que, partindo desse mundo, continuam a realidade das suas existências em um outro plano, mas continuando convivendo conosco. E que, assim como nós, ao deixarmos esse plano, passaremos ao plano espiritual, eles um dia voltarão do plano espiritual para a vida no plano físico através da reencarnação. E a constatação das realidades acaba se aprofundando quando Kardec vai elaborar também o livro O Céu e o Inferno. E nesse livro, Kardec tem a sorte de observar que existem espíritos em situações diferentes. Espíritos em situação de dor, de sofrimento, espíritos em condições medianas e espíritos em condições de felicidade. Mas uma coisa existe em comum em todos esses espíritos. Todos eles, passaram em algum momento por estágios de dor e de dificuldade. E essa questão de dor e de dificuldade nós todos conhecemos bem. E aí nós vamos encontrar Jesus, quando conversava com as pessoas, dizendo da necessidade de nós entendermos que nós vivemos em um mundo e que nesse mundo nós teremos dores, angústias, mas que nós venceríamos esse mundo se nós permanecêssemos
na certeza de que tudo é passageiro. As palavras não são bem essas, mas o sentido é mais ou menos esse. E sabedor das nossas necessidades, Jesus coloca lá no Evangelho, vou até ler aqui para que a gente não perca a essência do que disse Jesus. Capítulo 7 do livro de Mateus: Pedi e dar-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, o pai lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus, vós sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhes pedirem. Portanto, pedi e dar-vos-á. Isso é interessante porque nós julgamos que através dos sofrimentos que nós temos, e aqui é interessante nós colocarmos, porque nós vemos aqui, parece um número tão pequeno de pessoas aqui, né, reunido. Parece que somos 20 pessoas aqui, se tanto. Mas nós não percebemos que do outro lado, frequentando conosco esse mesmo ambiente agora, existe um número muito maior de espíritos com as mesmas dores, com as mesmas angústias, com os mesmos sofrimentos que todos nós passamos. E se nós estamos aqui, é porque nós com certeza estamos carregando algum tipo de angústia, algum tipo de sofrimento, algum tipo de dor. E nós nos perguntamos, então, basta então pedir para que os nossos problemas sejam resolvidos? Para que tudo como mágica se transforme e o dia de amanhã seja um dia somente de sorrisos, de alegrias, que cessem as angústias? Bastará pedir, bastará bater, bastará procurar para que tudo se resolva de uma forma automática? E essa passagem de Jesus tem uma colocação que é muito importante, sobre a qual nós muito pouco refletimos. Quando ele diz: qual o filho que, pedindo ao pai um peixe, esse lhe dará uma serpente, ou pedindo um pão lhe dará uma pedra? E às vezes nós não percebemos que nós, nas nossas existências, somos esse filho que nos dirigimos a Deus, nosso Pai, pedindo pedras e pedindo serpentes, achando que estamos pedindo pães e estamos pedindo peixes. Quando Kardec vai também no Evangelho segundo o Espiritismo fazer uma análise das causas, das dores, dos sofrimentos, das angústias que todos nós passamos, Kardec chega à conclusão, na orientação dos espíritos, de que esses sofrimentos, essas dores, são de duas naturezas. Ou elas são das nossas vidas passadas, e nessas, muitas vezes, nós não encontramos a resposta: por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Por que parece que a má sorte me persegue? Por que parece que, por mais que eu me esforce, eu não consigo me livrar das angústias? Ou essas dores têm as causas na existência atual? E estas são aquelas dores que são respostas rápidas às nossas próprias ações. Porque não existe injustiça diante de Deus. Na vida que nós vivemos, não existem injustiças que nos cheguem. Porque tudo o que nos chega é sempre efeito de uma causa, a qual nós demos vazão em um determinado momento. Nós podemos até não saber, não entender agora. Mas a espiritualidade nos coloca que a maioria das dores que nós vivenciamos são advindas
dos nossos desejos, das nossas buscas, das nossas procuras, porque nós não sabemos exatamente o que estamos fazendo. E aí eu lembro, tem um outro texto muito interessante que fala sobre isso. E esse texto diz o seguinte: pedi a Deus força para tudo conseguir. Foi feito fraco para aprender a obedecer humildemente. Pedi saúde para realizar os meus grandes feitos. Recebi a enfermidade para realizar as coisas melhores. Pedi riqueza para ser feliz. Foi-me dada a pobreza para poder ser sábio. Pedi poder para ser louvado pelos homens. Recebi a fraqueza para sentir a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para gozar a vida. Deus me deu a vida para gozar todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tive tudo o que precisava. Quase contra a minha vontade, minhas preces silenciosamente foram ouvidas. Sou entre todos os homens o mais ricamente abençoado. E eu acho desse texto todo a frase mais interessante, a mais comovente, a que mais toca essa. Quase contra a minha vontade, minhas preces silenciosas foram ouvidas. Porque muitas vezes nós não entendemos que pedir e receber, bater e a porta se abrir, procurar e encontrar, quase nunca vai se colocar segundo as nossas vontades. Porque muitas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo. Nós não sabemos o que estamos pedindo. Mas Deus, na sua infinita bondade, nos dá aquilo que nós precisamos e que muitas vezes ali no momento nos causa dor, desconforto, contrariedade, mas que lá na frente nós entenderemos os benefícios de não sermos atendidos exatamente nas preces que fizemos, como nós fizemos, mas recebermos tudo aquilo que nós precisamos. E para terminar, para concluir, um dos mais belos textos de Jesus: olhai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes o comem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem, porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que a veste? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade. Buscai primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquieto pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia
basta o seu mal. Diante de tantas angústias, de tantas dores, de tantas aflições pelas quais nós todos passamos, vivenciamos, nas nossas horas de maior angústia, que nós possamos lembrar de Deus e agradecer por tudo aquilo que nos foi concedido, por tudo aquilo que nós temos, por tudo aquilo que nós não temos, por tudo aquilo que nós somos, por tudo aquilo que nós não somos, por tudo aquilo que nos foi colocado às mãos no caminho, pelos caminhos que não nos foram apontados, porque Deus sabe das nossas necessidades e não nos desampara. Mas cabe lembrar de uma coisa, para terminarmos. Quando nós nos sentirmos por demais angustiados, em estado de profunda dor e angústia, cabe lembrar que muitas vezes, diante dos nossos olhos, existe alguém com uma taxa muito maior de sofrimento. E a espiritualidade diz a Kardec, no Livro dos Espíritos, que a maior alegria, o maior antídoto que nos pode chegar à alma é o bem que nós possamos fazer. E às vezes nós pensamos, mas eu não tenho nada, eu tenho muito pouco. E aí nós lembramos de Jesus, para terminar, quando Jesus, estando com as pessoas que o cercavam, está diante de um gasofilácio, e lá vários homens pessoas vão a fazer as suas doações. Alguns doam grandes quantias, outras quantias um pouco menores, alguns ostentavam, até que chega uma senhora viúva, muito envergonhada, e deita apenas 3 pequenas moedas. E Jesus diz que, em verdade, aquela mulher foi quem mais doou, porque doou até do que sentia falta, do que tinha falta. E muitas vezes nós achamos que Jesus está falando de recurso, de moeda, e não é isso. Nós podemos doar daquilo que nós ainda não temos de abundância. Um pouco de paciência, um pouco de tolerância, um pouco de calma, uma palavra de conforto, um abraço, um sorriso, um conselho, que às vezes nós achamos que nos falta, que nós ainda não temos em abundância. Mas como dizia Francisco de Assis, é dando que se recebe. E muitas vezes fazendo isso, nós acabamos percebendo que em verdade nós somos bastante ricos e não sabemos. Nós convidamos a todos para que os nossos corações estejam elevados a Deus, a Jesus. Nesse momento agradecendo por tudo que nós temos, pela vida que nos foi concedida, agradecendo pelo corpo, agradecendo pela dádiva da reencarnação, nessa rica oportunidade de experiência. E te pedimos, ó Deus, que nos concedas através de Jesus a luz do esclarecimento, a força da fé, para que nós possamos vencer não os pendores do mundo, mas as dificuldades que nós trazemos em nós mesmos. Que assim seja.